Então, a melhor forma de se entender sobre política é estudando sobre teoria geral do Estado. É um assunto que investiga o Estado, inclusive, para saber o que é o Estado, as qualidades do Estado, o que constitui o Estado, as frações, as fragmentações do Estado, a sua importância e daí por diante, para também depois não sair por aí dando apoio ao comunismo, ao Estado excessivo, ou a falta de Estado, que não existe registro de livro coeso. Por exemplo, você tem a teoria política do Estado, por quê? Porque existe o Estado, sempre existiu o Estado, e quem segue essa... Inclusive é matéria de curso de Direito, né? Infelizmente na filosofia não tivemos essa disciplina, não tem, eu não sei outras academias aí, mas pelo menos duas que eu conheci não apresentaram esse tipo de disciplina, uma pena. Deveria ser obrigatório em qualquer curso, qualquer área que envolva conhecimentos a respeito do Estado, mas, bom, deixou a desejar nesse sentido. É claro que quem estuda Direito trata das leis e que vai envolver necessariamente o Estado, né? Em algum ponto das leis, então é inevitável, mas é lógico que não precisa de nenhuma graduação para poder opinar ou conhecer esse tipo de saber técnico, assim, mas se quiser conversar com alguém e para também parar de postar as próprias opiniões e tal, passar a ter uma opinião um pouco mais embasada e tal, é necessário, inclusive, para construir também o leque, né, de profundidade a respeito tanto dos contratualistas ou não contratualistas, sabe? E aí cada um, lógico, né, contribuindo como se fosse uma peça de quebra-cabeça, né? Um tijolo nessa construção para identificar as características do Estado, né? Esse sujeito aí, se não me engano, o Hélio, eu não sei a biografia dele, possivelmente deve ser algum familiar, filho ou neto do Dalmo Dallari, sabe? Essa família Dallari é envolvida com conhecimento jurídico e basicamente esse estudo ele visa a formação de estrutura, o funcionamento e as finalidades do Estado. Estou colando aqui, tá? Não dá para colocar isso de cabeça, não. Eu sei que o cara seja bem... Vou fazer igual a Marilena Chauí, né? Sempre ter uma colinha do lado, andar com bengala, né? É incapaz. Mesmo que ela, o tempo todo de academia, ela não consegue falar sobre um tema sem ter que praticamente ler ou consultar, né? Nem que ela tenha que escrever com as próprias palavras, etc. Usando isso para, digamos, maquiar a falta de habilidade com o tema. É lógico, né? É destacado aqui como ele se apresenta, né, como um fenômeno. E é claro que ao longo do estudo, basicamente, principalmente no seu princípio, né, vai envolver estudo de Platão e principalmente de Aristóteles num tipo de estado mais efetivo, né, não um estado ideal. E aí o fenômeno seria mais justamente, lógico que não abre mão das ideias mais utópicas assim, mas a maioria das vezes seria esse estado mais efetivo, fenomenológico, né, tipo, como ele se apresenta desde a origem, né, sua formação, estrutura, organização, funcionamento e finalidade, sabe? E é tão louco isso que, assim, enquanto pessoas como, por exemplo, Marx, você pode ver que nem Marx mesmo entrou pro time dos contratualistas, a não ser goela abaixo, né, de forma forçada, né, mas se você for pegar as características lá de conhecimento da importância do Estado, o Estado é importante no setor jurídico, por causa de suas leis, né, no setor filosófico, no caso das mudanças de sua estrutura, entendimento de sua estrutura e nas propostas de como ele acontece, na análise como ele acontece, sociológico, né, que envolve mais conhecimento de sua relação com a população e tal, que também político, que é talvez a mais abrangente, a forma dele no entendimento, que não deixa de ser filosófico, histórico, né, como ele se modificou ao longo dos anos, geográfico, né, como quando ele determina os vários conceitos assim de povo,
população, conceito de soberania, etc. Esses conceitos aí antropológicos, não só antropológico, mas psicológico. Psicológico ficaria mais vago, que eu não faço a mínima ideia disso. Agora, parece que Marx se prendeu muito no conceito de Estado do ponto de vista só econômico, descartando todos esses outros aí que eu acabei de dizer. Então, que acaba sendo uma maneira ridícula, ou diminuta, tacanha, ou limitada, nanica de entender o Estado. Lógico que todo Estado, o fim de cada Estado é promover a justiça, né? Por isso, estudos clássicos da filosofia e também do direito. E também isso para ver também a questão da sua viabilidade, né? Eficácia, etc. Então, assim, quando um cara se diz socialista, ele, na verdade, ele almeja o rompimento com o Estado, sabe? E é engraçado que eles mal imaginam que, quando eles imaginam ideologicamente o rompimento do Estado, eu não sei se é uma ironia, eu nunca vou saber se é uma ironia, porque como o Estado não tem uma estrutura, ou seja, não tem pensadores a respeito, tem pensadores a respeito, mas não tem material, digamos assim, encorpado, que pudesse ter substância para o tema, né? É algo ainda muito na esfera nanica, assim, tá meio que um processo ainda de evolução, meio coeso, né? Até se tiver pessoas entendendo ANCAPs aí, que me recomendem livros aí a respeito disso, porque falta material. Eu sugiro que leiam o TGE para ver se vale a pena mesmo cultuar o não Estado, que seria uma forma, eu acredito que sim, uma forma artificial de viver, assim como o ultra-Estado seria uma forma tirana de viver, não sei porque que a esquerda defende isso. É engraçado que, sabendo que eles têm que passar pelo socialismo, ou seja, eles almejam o não Estado passando pelo Estado Supremo. Então, assim, eles querem, em nome desse não Estado, que é vago, ser massacrado pelo Estado absoluto. Isso aí que não entra na minha cabeça, eu nunca vou conseguir entender. Então fica aí a dica por enquanto.